resolver os problemas de mobilidade urbana não é um desafio apenas para sediar os grandes eventos esportivos, mas também para garantir a melhoria da qualidade de vida da população. Para debater o que está sendo feito nessa área, convidamos o professor de Engenharia da UFRJ, Fernando McDowell, e o deputado Luiz Paulo. Muito obrigada pela presença dos dois. Fernando, a gente pode começar aqui falando de uma alternativa que está sendo desenvolvida na cidade, no estado, em várias regiões, que é a construção dos BRTs e a exclusividade nos BRS. Como é que você vê esse meio de transporte como o BRT, por exemplo, já que isso acaba mantendo o transporte rodoviário, que é muito criticado, já que não é um transporte que consegue absorver grandes parcelas da população? Realmente é preocupante. Agora eu não vou falar da boca para fora, porque o governo federal, ele me pediu que fizesse um estudo dos corredores no Rio de Janeiro com todas as tecnologias, inclusive o BRT. Então, eu fiz o BRT, fiz o HSST, o trem de levitação magnética, fiz o VLT, né? E o governo federal queria o seguinte: fizesse em parceria público-privada, que ele gastasse, que ele pusesse de dinheiro, pudesse ser uma coisa maior, né? E a iniciativa privada entraria com os recursos. Aí o resumo da ópera é o seguinte: o BRT, o governo tem que colocar 95% dos investimentos. Um aeromóvel, por exemplo, lá do Sul, né, que hoje está sendo feito lá em Porto Alegre, ele precisa apenas de 30% do governo, dos investimentos, para ter a mesma tarifa, para ter as mesmas condições, para ter todos eles trabalhando identicamente, está certo? Semelhantemente. Então, sobre esse aspecto, quer dizer, o BRT ele sempre vai ser um transporte mais caro. Hoje, cada ônibus nosso, que está andando na cidade, etc., eu fiz um cálculo aí com a metodologia de São Paulo, eles seriam obrigados a plantar 2 hectares por ônibus de plantio arbóreo para sequestrar o carbono. Isso é só para você ter uma ideia. Como a Vale do Rio Doce faz, né? Faz até propaganda, olha, para compensar os danos. Para compensar, não é isso? Então, se você utilizar o mesmo procedimento para o sistema de ônibus, você teria que ter. Mas se você fizer o cálculo, você vai verificar que você não conseguiria, porque você teria que começar a ocupar tanta área que teria que começar a tirar os prédios, etc., para poder plantar as árvores. Esse BRT, ele tem realmente uma capacidade pequena. Ele foi muito bem usado em Curitiba, né? Está perfeito, que hoje vai ser substituído, né, por sistema de metrô que já está lá em projeto e tudo mais. E você colocar um BRT num lugar como a Transcarioca é um problema, porque a Transcarioca é um volume de tráfego monumental. Para você ter uma ideia, era para ser feito no primeiro governo do Marcelo como VLT, veículo leve sobre trilho, e transformar em metrô. Então, se você vai transformar uma coisa em metrô, porque você tem Madureira, tem Meia, tem uma série, é um volume enorme de pessoas. Então, esse aí corre risco de nascer morto. É isso que eu estou querendo colocar, quer dizer, a gente podia colocar, de repente, um sistema com melhor capacidade, gastando menos dinheiro. Deputado, é muito gasto e uma capacidade, como o McDowell falou, que não é suficiente, né? Se fosse investido, por exemplo, nessas áreas, um sistema ferroviário ou metroviário, talvez não tivesse que se gastar 2 vezes com esse sistema, né? Olha, eu já não gosto dos títulos, porque para o povo BRT e BRS é nada. E ainda são siglas inglesas. Então vamos tentar primeiro, já que a gente está querendo conversar seriamente, o que é BRT? É um ônibus articulado em faixa segregada que só para em estações previamente construídas, com altura das plataformas equivalente à altura da porta de entrada e saída desses ônibus articulados. Então, ônibus articulado, BRT é ônibus articulado em faixa segregada. Ninguém cruza, ninguém atravessa. Bom,
Então tem uma capacidade limitada, que é o número de ônibus que cabe naquela faixa e desses ônibus articulados. É uma capacidade, se você ver a articulação, são dois carros, né? Se você comparar com um metrô ou com um trem de 6, é muito menor. O trem pode chegar a 9. Né? Então, você veja o coeficiente. O metrô carrega, no mínimo, só de tamanho, 3 vezes mais. Agora, no intervalo, você exponencia. Você pode ter metrô a cada minuto. Bom, então, se justifica a faixa segregada, o ônibus articulado, na via chamada Transoeste. Se justifica, porque o fluxo ali está muito grande, mas você tem que vencer a Grota Funda, enfim, o sistema viário tem que ter, etc., para um primeiro momento. Apesar, Macduff, que vai ter um grande problema. Olha só, você vai chegar com o povo da Zona Oeste mais rapidamente aonde? Você vai chegar no terminal Alvorada. Na Barra da Tijuca. Na Barra da Tijuca. Se essa linha de desejo dessas pessoas forem a Zona Sul ou o Centro, se elas vão chegar mais rápido, elas vão ter que se deslocar para a Zona Sul. O metrô ainda é um sonho. É verdade. Então você vai ter sistema viário muito mais sobrecarregado. Este é um problema, mas caberia, sob o ponto de vista tecnológico. A linha que a gente chama assim, linha 4, linha 6 do metrô. Era 6, né? Linha 6 do metrô, que é Terminal Rodoviário da Barra, Madureira, né, e para depois Penha, etc. Quando eu fui secretário de Transporte da cidade, que foi no ano de 2001, eu fiz uns estudos com os profissionais lá da prefeitura e verificamos que a alternativa que se pedia em 2001 já era um metrô. Ora, se nós vamos fazer um BRT, que eu chamo o ônibus articulado em faixa segregada, ele já vai nascer, superado. Morto. Já vai nascer. Aí vai aproveitar o quê? O que desapropriar, aproveita para um futuro metrô, né? Mas já nasce superado. Quer dizer, não é a solução do problema. E BRS é só um novo nome daquilo que sempre foi dito. Faixa exclusiva. Não é segregada, é faixa exclusiva. Que já existe na Avenida Brasil, e a faixa exclusiva não é para ônibus articulado, é para qualquer ônibus. Mas ela é cruzada, etc, etc. Então, na verdade, você dá um novo título sobre algo que já é uma tecnologia dominada há muitos e muitos anos. E tudo isso diz respeito à única questão, é que o transporte de passageiros tem que ter prioridade em relação ao transporte individual, né? E tem uma terceira via, que está sendo muito falada, que também é interessante, que eles chamam Transolímpica, que é um corredor que vai sair lá de Realengo e vai em direção a Boiúna, em Jacarepaguá, porque é uma outra ligação Jacarepaguá-Zona Oeste, sem necessariamente estar do outro lado, lá do lado da Grota Funda, e sem estar aqui também na Avenida Brasil. É uma variante nessa Transoeste, a Estrada do Catonho, que hoje liga a Praça Jaú, que é ali na altura da Boiúna, até Magalhães Bastos. Então, essas são as 3 vias na cidade que estão sendo intensamente discutidas. Mas a grande crítica que eu também sempre faço é que não é possível você pensar em termos de transporte da cidade do Rio de Janeiro sem pensar a região metropolitana. Porque grande parcela dessas viagens estão vindo da nossa Baixada Fluminense. Grande parcela dessas viagens estão vindo de Niterói e São Gonçalo. Então, isso tem que ter uma visão metropolitana. Tem que ser um projeto integrado, né? E o governo do Estado não faz um plano diretor metropolitano, como já tem lei específica, que eu, inclusive, sou coautor,
com o deputado Rodrigo, que hoje até é até secretário. Porque a questão do uso do solo e a questão habitacional é muito importante. Como é que a gente pode ter uma cidade harmônica que tenha 600 favelas? Favela não é a solução de habitação. E se posterga a questão habitacional sempre, sempre. E aí você não reduz os tempos de viagem, porque as pessoas ficam sempre colocando, quando se faz novas moradias, se faz sempre nas regiões periféricas, que não são infraestruturadas, que não estão perto dos polos geradores de emprego e renda. Então, os tempos de viagem, os custos tarifários são sempre muito maiores. Então, essa lógica de você ligar transporte, uso do solo e habitação é fundamental. Fernando, em relação à questão da integração da região metropolitana, o transporte metroviário é fundamental. Para isso, a gente vê nas principais cidades do mundo, todas elas são interligadas por transporte metroviário, tem uma rede bem estruturada, e isso não acontece aqui. A gente tem uma discussão principalmente agora em relação à linha 4 do metrô, ao trajeto, porque vai passar pela Zona Sul e vai chegar à Barra da Tijuca, e vai acabar trazendo as pessoas para o centro da cidade também, né? O Luiz Paulo colocou bem aí essa questão do uso do solo, né? Porque se fala muito de estudo de solo, etc., transporte, mas na verdade na prática não se faz. E você pode reparar que quando você pega o subúrbio, você passa a ter um pico violentíssimo horário. E aí o que acontece? Eu tenho que fazer todo um dimensionamento de metrô, todo dimensionamento de ônibus, todo dimensionamento de trem para atender aquele pico. Acabou o pico, não tem mais nada. Isso fica caríssimo esse processo, tá? Ou seja, para a iniciativa privada é quase impraticável e basicamente para o governo é deficitário, como sempre foi na vida, absolutamente deficitário. Então o que precisa ser feito? Nós precisamos achatar esse pico, tanto no metrô, quanto nos trens, quanto nos ônibus. Qual é uma forma rápida de você tentar fazer isso? Você reduz, já que você tem o bilhete eletrônico, tem esses facilitadores, né? Isso é muito bom, mas para saber usar, né? Por exemplo, você achata o pico através de uma modificação do valor da tarifa. Então você faz de tal, eu já fiz isso matematicamente, você faz isso de tal maneira que você faz isso, abaixa, tá certo? E fica uma coisa mais uniformizada. Eu reduzo a frota, eu consigo resolver uma série de problemas de custo de operação, tá certo? A tarifa acaba ficando mais acessível e a cidade começa a andar muito melhor, porque os investimentos que você tem que pôr, eles vão ser melhor utilizados do que a grande ociosidade no processo. Na verdade, as pessoas passariam a pagar valores inferiores fora dos horários de pico para estimular o uso nesses horários. Aí você vai dizer, bom, mas o cara vai chegar mais cedo no trabalho? Ele vai chegar mais cedo. Aí o cara do cafezinho já vai abrir mais cedo também. Você começa a fazer uma descentralização e também uma economia nesse processo. Outro dia eu cheguei cedinho na cidade, eu tinha uma reunião na Petrobras, cheguei muito cedo. E fui tomar um café, já estava todo mundo já tomando café. Quer dizer, o pessoal já vem fazendo isso, mas sem nenhum incentivo. Na verdade, mais no sentido de garantir. Do fluxo pesado, vem mais para garantir que vai chegar na hora, né? Como eu também cheguei mais cedo, né? Para poder estar na reunião na hora marcada. Então, o pessoal do café, está até conversando com o pessoal, eles já passaram a abrir. Até tinha, papelaria aberta. Então, esse tipo ali no centro da cidade, o pessoal precisa saber tirar partido desse processo. Hoje, com a eletrônica, com esse próprio bilhete eletrônico, porque não adianta fazer um bilhete eletrônico, tudo congestionado, e te dar 2 horas. Né? Por que não dá 3? Qual é o problema de não dar 3? Ou dar 4? Dependendo de onde você vem, nem consegue usar nesse tempo. Por que eu tenho que pagar 2 tarifas? Eu estou no ônibus, vou entrar no metrô, pago mais. Estou no trem, pago no metrô, pago mais. Acho que nós temos que começar a verificar esse tipo de problema. Hoje nós temos uma exclusão social no Rio de Janeiro que chega mais ou menos a 36%, 37%. Pessoas com carteira assinada, dormindo na gávea ali na calçada. Para evitar gastar com Para transporte. evitar.
Bom, gente, a gente vai precisar fazer um pequeno intervalo e volta com o comentário do deputado no próximo bloco. É só um minutinho, a gente volta já já.